Meu nome é Rosilane Keliski, sou pedagoga. Vou apresentar o Plano de Ação do Gestor para o Processo Seletivo PDE. Temas que serão abordados neste plano: observação de sala de aula, frequência escolar e aprendizagem. Situação-problema. No pré-conselho de classe do segundo trimestre, foi possível constatar que nas disciplinas de ciências, matemática e inglês tem um grande número de alunos com notas baixas. Na turma do oitavo ano D, como melhorar o rendimento acadêmico desta turma? Público-alvo: estudantes do oitavo ano D, professores e pais. Objetivo geral: identificar juntamente com os professores quais as fragilidades que estão causando o baixo rendimento dos alunos e propor ações de resgate da aprendizagem. Objetivos específicos: a partir da problemática apresentada de baixo rendimento, propõe-se observar a sala de aula como recurso formativo para verificar quais fragilidades e potencialidades de cada disciplina. Analisar os dados de rendimento dos alunos através do PI. Analisar os dados referentes à falta dos alunos através do PI, RCO, relatório de frequência no CED. Conscientizar a família sobre a importância do acompanhamento do rendimento e frequência do aluno. Propor ações que possibilitem um melhor rendimento da turma nas disciplinas de ciências, matemática e inglês. Elaborar juntamente com o professor um plano de ação com o foco no resgate da aprendizagem. Propor o uso de metodologias ativas e o uso das plataformas como recurso para melhorar o rendimento acadêmico dos alunos. Detalhamento das ações, atividades. Como o plano tem como objetivo propor ações, identificar quais são as fragilidades que vêm causando baixo rendimento acadêmico dos estudantes, partindo dessa premissa, é necessário algumas ações como observação de sala de aula, como recurso para verificar as fragilidades e potencialidades das disciplinas em que os estudantes estão com baixo rendimento. Para isso, é necessário organizar a observação juntamente com o professor. Para que a observação aconteça como instrumento formativo, é necessário estabelecer com o professor alguns combinados que devem ser feitos previamente na hora de atividade. Combinar a data, horário e tempo de observação em sala de aula. Estabelecer juntamente com o professor qual será o foco da observação de sala de aula, que pode ser aspectos organizacionais, otimização, tempo e espaço. Neste item pode ser observados alguns aspectos como se o tempo é suficiente para a realização das tarefas, expor dúvidas, debaterem e resolver as atividades propostas. Se o material ou a explicação feita pelo docente tem clareza. Se o ritmo de instrução é ajustado para atender os estudantes que aprendem com maior ou menor facilidade. Se a organização da turma favorece o desenvolvimento da atividade. Aspectos pedagógicos: interação, professor-aluno e turma. Neste item, pode ser observados alguns aspectos como se o professor estimula a participação e o desenvolvimento de todos os alunos na aprendizagem. Os alunos sentem-se à vontade para expor suas hipóteses e opiniões nas discussões? Percebe-se atitudes de respeito mútuo entre professores e alunos? O professor realiza a mediação de conflitos de forma positiva? As intervenções são feitas no momento certo e contêm informações que ajudam os alunos a refletir? Aspectos didáticos metodológicos: processo e estratégias de ensino-aprendizagem. Neste item pode ser observados alguns aspectos como se há a retomada de conteúdos trabalhados como ponto de partida para facilitar novas aprendizagens. Os objetivos de aprendizagem dos conteúdos em questão estão claros para a turma? O professor promove contextualização entre os conteúdos e as vivências dos alunos?
O professor propõe atividades em grupos, duplas, trios, quartetos, a fim de trocar informações ou socializar estratégias. O professor utiliza tecnologias educacionais e recursos digitais no planejamento das aulas para melhorar o desempenho da turma. Durante a observação, é muito importante destacar que será feita anotações para realizar o feedback com o professor e que neste momento não haverá nenhuma intervenção na aula, somente a observação em silêncio. Após a observação, é necessário fazer o feedback com o professor. Esse é um momento muito importante para o desenvolvimento do trabalho. Devem ser destacados, primeiramente, as boas práticas realizadas pelo professor. Pontuar se houve algumas fragilidades ou pontos de atenção durante o desenvolvimento das atividades. Propor sugestões de melhoria e estabelecer combinados com o professor, no sentido de viabilizar uma melhor aprendizagem dos alunos. Ações referente à frequência escolar. Fazer um levantamento diário das faltas, utilizando como recurso para consulta principalmente o BI, e outros recursos também podem ser utilizados, como RSO e relatório do CERE. Verificar também se os mesmos estudantes que apresentam baixo rendimento também têm baixa frequência. Sensibilização com os alunos em relação às faltas, buscando orientar sobre o risco de reprovação e como as faltas causam o baixo rendimento, pois o estudante acaba não dando continuidade nos conteúdos trabalhados em sala. Fazer a busca ativa e entrar em contato com os pais ou responsáveis dos estudantes, através de bilhetes informativos, WhatsApp, reunião para orientar sobre a importância de acompanhar o rendimento e a frequência dos alunos, bem como orientar sobre a importância do aluno ter um momento de estudo em casa. Encaminhar os estudantes para a rede de proteção, em caso dos estudantes com grande número de faltas injustificadas e que, apesar da orientação aos pais, responsáveis e estudantes, ainda continuam faltando. Ações referente à aprendizagem. Fazer o levantamento dos estudantes que apresentam baixo rendimento nas avaliações externas, como Prova Paraná, através do BI. Fazer o levantamento de quais escritores apresentam menor número de acertos pelos estudantes. Com o professor, elaborar um plano de ação, a fim de melhorar o rendimento da turma, devendo constar algumas possibilidades de intervenção com os estudantes. Em relação aos descritores da Prova Paraná com menor índice de acerto, primeiramente, verificar se foi contemplado no plano de aula do professor. Na sequência, propor uma retomada desses descritores contemplados na prova. Em sala de aula, realizar o mapeamento da turma para que diminua as conversas paralelas durante as aulas expositivas. Propor também a organização da sala de aula de forma diferenciada, conforme o objetivo da aula, como, por exemplo, agrupamento dos alunos em pares, trios, quartetos ou sala de aula organizada em círculo, para que todos possam debater um assunto ou outra forma que favoreça a aprendizagem dos alunos. Hoje é fundamental que o aluno seja protagonista da sua aprendizagem e, para favorecer essa construção, propor o uso de metodologias ativas, como gamificação, sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem em pares, entre outras, que podem ser utilizadas como recursos metodológicos no desenvolvimento das aulas, de forma que possibilite a participação do aluno de forma mais efetiva e não somente como ouvinte. Organizar um horário para que os alunos possam utilizar o laboratório de informática para o uso das plataformas, incentivando a participação de todos. Incentivar os estudantes a participar do programa Aluno Monitor, a fim de ter mais um recurso que possa auxiliar os estudantes que apresentam dificuldade. Encaminhar e acompanhar os estudantes com dificuldades de aprendizagem para o programa Mais Aprendizagem, verificando sempre se atingiram os objetivos de aprendizagem para que possam ser desligados do programa e incluídos outros alunos.
Essas são algumas ações que podem melhorar os índices de aprendizagem da turma. Acompanhamento das ações e atividades. Juntamente com os envolvidos no processo, estudantes, professores, pais estabeleceram algumas ações contínuas no decorrer do segundo e terceiro trimestre, a fim de acompanhar o processo ensino-aprendizagem, como observação de sala de aula como um trabalho contínuo, relatórios de acompanhamento de frequências semanais e de rendimentos mensais, reuniões com os pais ou responsáveis sempre que necessário, para devolutivas ou encaminhamentos. Responsável, Rosilane Kelisk, período segundo e terceiro trimestre.